Courtney e Duncan, dois personagens de Drama Total que são totalmente opostos. De um lado, temos um bad boy que ama quebrar regras e é totalmente imprevisível, e do outro, uma garota certinha, obcecada em controlar tudo e todos. Mal sabíamos, mas a história desses dois personagens estariam interligadas por todo o desenho, sendo o casal mais caótico dentre todos os outros, passando por romances, brigas, traições e muito mais. E hoje estaremos analisando esse casal e respondendo uma pergunta que martela na cabeça de muita gente. Afinal, eles eram um bom casal? Então, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse casal, prazer, eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Drama Total. Eu acho que para falar sobre esse casal num todo, eu acredito que temos que falar um pouco sobre esses dois personagens separadamente, pra gente entender o porquê deles ficarem juntos e acredite, isso vai fazer sentido. O Duncan, pelo menos na primeira temporada, ele é um cara solitário, ele é meio rude, ele é difícil de lidar, sendo literalmente o bad boy da temporada. Ele é o cara que não segue as regras e tá sempre desafiando as autoridades. E ele é um ótimo mentiroso. E por que ele é um ótimo mentiroso? Calma que eu já vou explicar pra vocês. Durante boa parte da primeira temporada, ele entra nesse papel de cara solitário que não está nem um pouco afim de fazer amigos. Mas aí entra a Courtney na vida dele, que inicialmente ele parece não gostar nada dela, ou pelo menos ele só não ligava pra ela. Mas à medida que ele vai conhecendo melhor a Courtney, é como se ele fosse se apaixonando aos poucos. E com o tempo, ele muda gradualmente ao passar dos episódios. O que era um personagem que sairia nos primeiros episódios devido à sua personalidade que afastava todo mundo, se tornou um bom amigo, se tornou um bom companheiro de equipe que se importava com as pessoas. E é por isso que eu digo que ele era um ótimo mentiroso, porque ele sempre tentava encobrir esse lado dele com a sua cara fechada e pinta de cara durão. Mas quando ele conhece a Courtney, é como se ele fosse se permitindo a ser quem ele era, porque ela apoiava muito esse lado dele. Como, por exemplo, no episódio Fator Fobia, em que ele diz que seu maior medo era um pedaço de papelão da Celine Dion. E a Courtney ajuda ele com esse medo, mostrando que estava tudo bem ser frágil. Em outro momento na competição, ele ajuda o DJ a achar seu coelho que ele havia perdido. E a Courtney elogia ele por isso. E mais uma vez ele percebe que pelo menos alguma pessoa naquela ilha deixava ele ser quem ele era. Mas isso abre espaço para um questionamento muito interessante. Por que o Duncan era tão rebelde? E eu acho que a resposta foi dada para a gente em Ilha dos Desafios, ou melhor, nos curtas dessa temporada. Quando a primeira temporada ainda estava no ar, tínhamos curtas que eram tipo vídeos mensagens enviados pelos parentes ou amigos para os personagens de Drama Total. E no vídeo de Duncan conhecemos seu pai e sua mãe juntamente de seu agente de condicional. E as formas tão diferentes que eles falam do Duncan é bem interessante e um pouco triste. Enquanto a mãe de Duncan fala sobre como ela ama o seu pai age de forma totalmente oposta e até se pergunta se ele realmente ama o Duncan. Ele é bem sério, ele parece ser rígido e claramente desaprova o estilo de vida de Duncan. O seu pai, ele é um policial, o que é meio irônico. E embora esse curta seja bem rápido, ele diz muita coisa. Durante esse curta, parece que a relação deles é mais baseada na cobrança e expectativa do que a aceitação e gostar de verdade do Duncan. E a forma que o Duncan reage a isso é justamente sua rebeldia. No final de tudo, ele é só um adolescente que cresceu dentro de um lar em que ele era muito provavelmente controlado a vida toda. E o fato dele reforçar tanto essa rebeldia é uma forma que ele achou de resistência à pressão e ao controle que ele sofria em casa. E como ele tinha uma falta de afeto na relação dele com o próprio pai, acabou que ele se tornou um cara muito frio que invalidava e escondia os próprios sentimentos. E como isso se encaixa na Courtney, você pergunta? Calma que a gente vai chegar lá. Em sua grande maioria, boa parte das pessoas que vêm de um ambiente tóxico e controlador, ao decorrer de suas vidas, infelizmente acabam se atraindo e entrando em relacionamento com pessoas que tenham características desse lar em que eles cresceram. Ou seja, elas acabam se envolvendo com pessoas controladoras. E é aí que entra Courtney. Porque, de certa forma, ela era tudo aquilo que o Duncan vivia dentro de casa. Autoritária, exigente, cheia de regras e expectativas. E mesmo assim, ele se apaixonou por ela.
o que parece ser estranho à primeira vista, mas começa a fazer muito sentido quando a gente entende que, muitas vezes, a gente se atrai justamente por aquilo que nos é familiar, mesmo que esse familiar venha de um lugar bem doloroso. No final de tudo, a Courtney era o reflexo do ambiente controlador da onde o Duncan veio, e esse provavelmente era o motivo dele ter se apaixonado. A Courtney, eu considero ela uma personagem bem complicada de se entender. Ela é instável, ela é controladora, mesquinha, não se importa com as outras pessoas e é extremamente perfeccionista. A Courtney, desde sua primeira aparição, se mostra uma personagem extremamente focada, determinada e controladora. Ela é aquela pessoa que quer sempre estar no comando, seguir as regras e garantir que tudo vai sair do jeito que ela planejou. E ai da pessoa que não fazer do jeito que ela quer. Desde o início da temporada, fica muito claro que ela leva tudo muito a sério, até demais. Ela quer vencer, ela quer ser a melhor, ela quer ser a líder, e muitas das vezes isso faz ela parecer muito arrogante, mandona ou até insensível. E também, isso acaba se tornando o principal motivo de suas eliminações das temporadas. Ela se perde no próprio ego, tanto que é dito em sua biografia que, abre aspas, é por isso que ela entrou em Dama Total. Ela sente que é uma versão menor do mundo. Se ela conseguir vencer lá, isso prova que ela pode vencer na vida, o que ela já fez. Então ela definitivamente vencerá lá. Fecha aspas. Mostrando que a obsessão dela por controle e vitórias é muito presente na sua personalidade. E, consequentemente, será um ponto muito importante no relacionamento dela com o Duncan. Mas uma coisa que muita gente ignora é que por trás dessa fachada rígida, existe uma garota que também quer ser aceita, que quer ser reconhecida e valorizada. Tanto que ela vive afirmando as suas qualidades como se ela estivesse à procura de validação ou tentando mostrar que ela é o suficiente. E ela até se cobra no confessionário quando ela não consegue fazer alguma coisa. A Courtney tem uma enorme dificuldade de mostrar vulnerabilidade, e tudo indica que isso não veio do nada. A pressão constante para ser a perfeita, para alcançar os resultados, para ser a melhor, é algo muito cansativo. E é aí que entra o Duncan na vida dela. No início, ela também não gosta dele, o Duncan é tudo que ela desaprova. Um cara rebelde que está sempre quebrando as regras. Só que aos poucos, conforme eles vão convivendo, ela vai se interessando muito mais por esse lado livre dele, por essa forma tão despreocupada de viver que ele tinha. É como se ela estivesse vendo um mundo totalmente novo e desejando fazer parte dele. O Duncan permite que ela baixe a guarda, mesmo que ela resista a isso, mas quando ela finalmente está com ele, ela se vê sorrindo, quebrando regras, saindo do controle, coisas que até então ela provavelmente jamais se permitiria fazer. Mas isso levanta uma questão muito interessante. Por que a Courtney se apaixonaria por alguém tão diferente dela? E a resposta está na nossa cara o tempo inteiro. Ela passou tanto tempo tentando ser a melhor, carregando o peso das expectativas, que ao encontrar alguém que vive longe disso tudo, é quase como um alívio. O Duncan representa o oposto do que ela vive. E é por isso que para ela, ele é muito fascinante. Ele desafia as regras que ela tenta seguir. E de alguma forma isso a atrai. Por outro lado, isso até que é muito irônico, porque mesmo que o Duncan represente a liberdade que a Courtney gosta bastante, e ela diz que isso faz ela se sentir muito viva, ela também tenta controlá-lo. O seu perfeccionismo ainda fala muito mais alto. E a sua ambição pelo dinheiro também, a sua vontade de ganhar de todo mundo, é outra coisa que vai prejudicar muito eles dois. Isso mostra que ela ainda não sabe se libertar da ideia de que tudo precisa ser perfeito, inclusive as pessoas ao seu redor. E isso, consequentemente, acaba não só desgastando o relacionamento dos dois, mas se torna uma das causas do término deles dois lá na segunda temporada. E por mais que eu acredite que ela realmente tenha gostado dele em um certo ponto, na maioria das vezes ela se importava mais em controlá-lo. Afinal, eles eram um bom casal? Em uma parte sim, em outra grande parte não. Mas vamos devagar. No início de Dama Total, eles tinham uma química incrível e funcionavam muito bem. Enquanto o Duncan trazia mais à tona o lado mais descontraído e divertido de Courtney, o Duncan tinha o seu lado mais sensível, mais vulnerável e aberto a relações quando estava junto de Courtney. Assim os dois meio que traziam o melhor um do outro. E foi dessa forma que o Duncan conseguiu chegar tão longe em Ilha dos Desafios. E que se a Courtney não tivesse sido roubada, ela também teria potencial para chegar bem mais longe
junto dele. Mas com o tempo, eles não funcionavam. E isso foi mostrado para a gente logo na primeira temporada, ou melhor, no final dela. No episódio especial Deu a Louca na Ilha dos Desafios, durante uma parte do episódio, a Courtney fica tão obcecada por vencer que o Duncan luta contra um crocodilo por ela. E ela agradece como? Simplesmente indo embora com a maleta de dinheiro e deixando ele para trás. E mesmo que isso seja muito engraçado, isso só é a ponta do iceberg. O que parecia ser a melhor fase do casal, a Courtney e Duncan oficialmente agindo como dupla, e o Duncan ficando cada vez mais apaixonado pela personalidade competitiva de Courtney, não sabíamos, mas seria o início do fim deles dois. Chegando na segunda temporada, o Duncan ainda se mostra muito apaixonado pela Courtney, e ao mesmo tempo se aproxima muito da Gwen. E isso não parecia grande coisa naquela época, mas o que aconteceu em Turnê Mundial foi uma coisa, meu Deus do céu. Quando a Courtney retorna para a competição lá em Luzes de Amação, ela estava tão mais focada em vencer devido ao que aconteceu com ela na ilha, que ela literalmente se torna a vilã da temporada. E ela e o Duncan acabam entrando em uma espécie de rivalidade, mesmo que eles ainda gostassem muito um do outro. Porque o que mais move esse casal é a instabilidade, é aquela adrenalina de saber que eles não vão dar certo. Então eles passam boa parte da temporada brigando, sendo rivais um do outro e de uma certa forma se protegendo nas votações, mostrando o carinho que eles tinham um pelo outro. E eles até conseguem se resolver em certa parte de Luzes de Amação. Mas, meus caros amigos, as coisas não terminam por aí. Apesar deles gostarem bastante um do outro, os seus defeitos falam muito mais alto do que o que eles sentem de fato. A Courtney muitas das vezes controla muito o Duncan. Ela literalmente faz uma lista enorme com coisas que ele deveria fazer, e mais tarde, ela ainda faz outras com coisas que ele deveria mudar nele mesmo. E esse controle todo faz o quê? Que ele elimine ela no fim da temporada. E eles começam a brigar de novo, até que o Duncan ganha a temporada, né, no final dele, ou na da Beth também eles se resolvem, eu não me lembro ao certo. E no especial dessa mesma temporada, eles são mostrados que eles realmente voltaram. Mas os mesmos erros são cometidos em Turnê Mundial. Enquanto a Courtney tentava controlar ele a todo custo, ele acabou que se relacionou com a Gwen, que era o oposto da Courtney. Talvez na busca de sentir um alívio daquela pressão toda, já que a Gwen era muito parecida com ele e era muito amiga dele. Lembrando que isso não justifica, mas explica. E mesmo que não tenha ficado muito claro se eles estavam namorando ou ficando, ainda assim essa atitude dele não pegou muito bem. E assim foi marcado o fim do casal. E os dois ainda foram eliminados seguidamente nessa mesma temporada. E em Só Estrelas, mesmo que o Duncan ainda tenha mostrado interesse na Courtney, ela não mostra interesse nenhum em continuar com ele, mostrando que sim, aquele foi o terrível fim do casal. Duncan e Courtney tiveram seus momentos bons, sem dúvida. No início, pareciam trazer à tona o melhor um do outro, mas com o tempo se tornaram reféns dos seus próprios defeitos. A relação deles era movida por instabilidade, orgulho e competitividade, e no fim das contas, isso falou mais alto do que o afeto que eles sentiam. O que era um casal incrível na primeira temporada se tornou uma relação tão desgastante para os dois, tanto para a Courtney, que foi traída, e para o Duncan, que foi a vítima daquele relacionamento tóxico. E assim, ambos acabaram separados pelos próprios erros. E mesmo que sim, eles fossem o casal de Dama Total, a longo prazo eles nunca dariam certo. E mesmo que em um multiverso ou uma realidade alternativa eles tivessem voltado em Só Estrelas, porque sim, é normal que a vítima ela costume sentir falta do relacionamento tóxico, eles ainda não dariam certo. O Duncan iria trair a Courtney de novo e a Courtney tentaria mandar nele a todo custo. E assim eles iam terminar e voltar, terminar e voltar, terminar e voltar e terminar de novo. No final de tudo, os defeitos deles falam muito mais alto. E isso mostra que os opostos podem até se atrair. Mas será mesmo que eles vão querer dar certo? E assim, terminamos a nossa análise sobre esse casal tão caótico de Dama Total, que em meio a brigas, rivalidades e tudo mais, ainda assim gostavam bastante um do outro, mas que com o tempo parece que largaram de mão esse relacionamento. Vocês acham que eles eram um bom casal? Deixem a opinião de vocês aí embaixo, eu vou adorar ler os comentários de todos vocês. Agora é hora de me despedir. Deixe o like no vídeo caso você tenha gostado, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo, pessoal. Fui!